Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Bem-vindos, amigos, ao Floripa em Foco do Sintesp, que é o Sindicato dos Servidores no Serviço Público Estadual catarinense. Toda terça-feira, 2h30 da tarde, aqui no canal 4 da NET. É sempre um prazer recebermos para conversar o atual diretor de comunicação e imprensa do Sintesp, o servidor público Volney Chucre. Boa tarde, Volney. Tranquilo? Na medida do possível? Na medida do possível, tranquilo. Nem está tão tranquilo assim, né? Mas a gente... Está tomando as providências, para ficar tudo bem, né? Devido às providências. Você já deve estar vendo que tem um cartaz aí junto à imagem do Volney. O bicho vai pegar. Isso é a preparação para a greve geral? Já tem data a greve geral, Volney? Está sendo construída? Está sendo construída. Nós fizemos um dia de paralisação no dia 22. Aqui em Florianópolis, né, tivemos um ato público com bastante representatividade, várias categorias, inclusive o Sintesp chamou a Assembleia Geral para esse dia. E ao final das assembleias nós nos reunimos então na Praça Tancredo Neves, de onde partimos em passeata, em caminhada em direção ao Ticem, né? No caminho nós nos juntamos com mais um dos sindicatos que estavam em assembleia, que é o Sintrazem, e nos juntamos todos para fazer uma caminhada, como eu falei, até ao Ticem. Depois, à noite, aqui em Florianópolis, teve também um ato Fora Temer, né? Chamado aí pela rede Fora Temer e tal, que se juntou também aos atos de protestos, né? O que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos, como o próprio nome do dia 22 dias, fazendo um esquenta para preparar uma greve geral, né? Uma greve geral que a gente ainda não tem formato, não se delineou nada, mas o importante de tudo isso é que nós estamos com uma unidade entre as centrais sindicais, entre as diversas forças políticas. Essa unidade é interessante, né? Que estão atuando. É óbvio que tem as divergências, elas não vão sumir por conta de nenhum acordo, né, em nome de nenhuma palavra de ordem. No entanto, nós estamos tendo a maturidade suficiente para, digamos assim, organizar, né? Durante as falas do dia 22, falaram nas centrais sindicais e falou um representante do Fórum Catarinense em Defesa do Serviço Público, né, que é este fórum que está promovendo esse material. Promovendo, né? Exatamente, fazendo essa campanha. Nós temos outdoors em vários locais, né, já colocados. Vamos fazer uma campanha aí de uns 45 dias aproximadamente, onde a gente quer atingir uma boa parte da população catarinense, né, nessa conscientização do porquê que a gente está preparando essa greve geral, né? Porque a gente entende que essa é a única arma que a gente tem agora para barrar todos os ataques que o governo Temer vem fazendo, que o governo Colombo vem fazendo contra o servidor público, né? Contra o servidor, não só. Se fosse só contra o servidor, a gente atuaria de uma forma diferente, mas é contra o serviço público. Contra o patrimônio. É contra público. O patrimônio público, né? O objetivo do golpe, como a gente sempre fala, não foi só tirar a Dilma do governo, mas foi entregar a Petrobras, entregar o nosso Nióbio, entregar o patrimônio público que nós temos, em especial as nossas reservas minerais, para a mão das multinacionais, né? Enfim. Isso fica cada dia mais lucro, né? Cada dia fica mais comprovado, né? Agora tem a medida provisória da educação, né? Nível médio da educação, que no seu bojo, na verdade, traz embutido dentro dela a privatização do ensino médio. Privatização? Porque ela muito sutilmente se coloca que a União vai financiar, por exemplo, dar um exemplo, né? Na questão das artes, né?
que eles querem tirar do currículo. Artes, educação física, Filosofia, filosofia educação e física, sociologia. Educação física, sociologia, né? Enfim, ter uma grade uma grade que não obriga essas matérias. No entanto, eles fomentam, por exemplo, o ensino de artes. Olha só que interessante. A princípio parece que é uma coisa boa, né? Eles vão fomentar, não vão obrigar, mas vão fomentar. Aí quem que eles vão fomentar? A rede particular de ensino. Então, então só quem vai poder estudar arte é escolas privadas. As escolas privadas, que são os filhos da burguesia, os filhos da classe média alta, enfim. Os trabalhadores têm que ir na rede pública, né? Os trabalhadores com maiores dificuldades financeiras vão ter que enfrentar a escola com um único objetivo de aprender para trabalhar. Ou seja, eles querem mão de obra barata mesmo. Não querem ninguém que pense, né? Por isso eles tiram filosofia, não querem ninguém que... Tem uma boa visão de mundo, então tira artes, tira educação física. Boa visão de mundo, que tira artes, tira sociologia, né? E também não querem também não querem que educação física venha aprender. Isso é interessante porque justamente no ano em que nós aqui tivemos as Olimpíadas e as Paralimpíadas, eles tiram educação física do currículo. Curioso. E o mais curioso é a forma como isso foi feito, né? Sim, através de... Por que eles tinham que dar o golpe? Porque o projeto político do Temer não passaria no crivo das urnas, como não passou em 4 eleições. Porque esse é o projeto do neoliberalismo que foi apresentado nessas 4 últimas eleições pelo PSDB, como principal ator. Não era só o PSDB, mas o PSDB como principal ator. E esse projeto não passou no crivo das urnas, né? Então eles tinham a necessidade de dar um golpe parlamentar, como foi dado, jurídico, midiático, né? Para garantir que essa proposta política, esse projeto político fosse implementado no Brasil. Porque via eleitoral eles provavelmente nunca conseguiriam impor. E esse projeto eleitoral, tu achas que é voltado, é feito, é direcionado para quem? Para beneficiar quem? Sim, não resta dúvida de que isso vai beneficiar os grandes empresários, né? Mas em especial vai beneficiar os empresários de fora, né? Os empresários das multinacionais, entregar o petróleo a Shell e a Chevron, enfim, as multinacionais do petróleo que estão absolutamente empenhadas em conseguir o pré-sal, né? Nós temos tecnologia hoje para aumentar muito a produção de petróleo, né? Bastante a produção de petróleo, e mais do que isso, nós temos uma das maiores reservas mundiais de petróleo a partir do pré-sal. E o único que tem tecnologia para perfurar, para prospectar em altas profundidades. O único que tem tecnologia é a Petrobras, né? E isso é interessante falar isso, porque a população não percebe que isso está acontecendo, né? Não deu no Jornal Nacional, parece que não deu no Jornal Nacional, parece que não existe. Se bem que o Faustão, né, abrindo parênteses, o Faustão largou verbo nessa reforma do ensino aí, né? Mas não falou sobre artes, nem filosofia, nem sociologia. Ele falou de artes e educação física, não falou de sociologia nem filosofia. Mas o Faustão falando já é indício Mas assim, de que alguns vão ver, nós temos uma avaliação de que o Temer já fez o serviço sujo para eles. Agora ele está descartável. Ele também é descartável. Agora ele também é descartável. Então, assim como o Cunha foi, como o Cunha foi, enfim. Como o Moro tá sendo. Acreditamos que mais cedo ou mais tarde o Temer cai também. Cai por esse mesmo arranjo político que eles conseguiram construir no Congresso Nacional. E cai, vai depender, o tempo de queda do Temer vai depender das ruas. Quanto mais a gente fizer pressão nas ruas,
mais rapidamente ele vai cair. Que ele vai cair, eu não tenho dúvidas. Eu não tenho a menor dúvida de que ele vai cair. Seja agora, até o final do ano, que é o que a gente espera, porque daí, necessariamente, constitucionalmente, eles teriam que chamar novas eleições, se bem que para a Constituição eles não estão nem aí, né? Não, menor. Já rasgaram, né? Já rasgaram várias vezes. Mas, de qualquer maneira, nós temos aí uma possibilidade de ter eleições diretas, né? Seja no ano que vem, a partir do ano que vem, né? Em que a eleição se dá por forma indireta neste Congresso, que é o pior Congresso desde 1964. É o mais conservador É o mais conservador de todos eles. Falar, né? O mais conservador, o mais corrupto, é sem sombra de dúvidas o pior Congresso que nós já tivemos na história. Há comentários de que o impeachment foi comprado, né? Mas, por alguns bilhões de reais, bilhões, 50 bilhões de reais. Falam. A história vai provar, né? A história vai mostrar. A história vai provar, né? Isso eu não tenho a menor sombra de dúvidas, né? Em 64, quando foi dado o golpe militar, nenhum jornal, nenhum livro tratava o golpe como golpe, né? Nenhum Era livro. a Revolução Democrática. Era a Revolução. Né? A Revolução Redentora era o nome da Revolução, a Revolução Redentora. Que de redentora não tinha nada e que... Mas a mídia dizia era redentora e passou... Isso, e essa era o que passava na mídia e tal, era o que se colocava para a população consumir, né? E anos depois, a própria mídia, a Rede Globo principalmente, né, que demorou 30 anos para assumir que foi um golpe militar, né? Mas enfim, eu não sei se a gente vai ter que ficar esperando 30 anos para a Globo assumir agora que tudo esse anda foi mais um golpe, rápido, né? Agora tudo anda mais rápido. Anda mais rápido, mas com certeza, sem a menor sombra de dúvidas, a gente vai ter retratado esse golpe, né? Está rolando nas mídias sociais feitas pelos jornalistas livres a capa da Veja. Interessante, quantas capas, daí a pergunta que fica na teleprompter ali é: quantas capas da Veja são necessárias para destruir a imagem de alguém? Quantas capas da Veja são necessárias para construir a imagem de alguém? Para a gente pensar, né? E termina, a última capa é a última capa da Veja agora, dessa semana, em que aparece, em que tem um plágio de quando a revista inglesa lá colocou a cabeça do Gaddafi derretendo, então em vermelha. A mesma coisa eles estão fazendo com o Lula agora. Com o Lula? Ainda o Lula? Ainda estão batendo no Lula. Porque o sentido da Veja, né, de apoiar o golpe e tudo mais, é garantir que em 2018 o Lula não volte, né? Então, o Lula vira réu, né, sem provas. Essa ficou feia para o Ministério Público, hein? O cara dizer que não tem provas, mas tem a convicção, então, né? Não tem prova, qualquer nota, né, para um procuradorzinho desses, né? Então, está ficando cada vez muito claro o que aconteceu, né? O que está acontecendo? Eles querem destruir a imagem do principal líder operário surgido nos últimos anos, né, no país e mundialmente, né? Porque o Lula tem o reconhecimento mundial, né? O reconhecimento mundial. Né? É uma figura. São 53 mundial. Títulos honoris causa, né? 53 já. De universidades extremamente conhecidas, né? Extremamente antigas. Das primeiras. Então, queiramos nós ou não, ele já é um mito, né? Já é um fenômeno, já é uma personalidade história, cara. Histórica, né? E eles querem destruir isso, né? O objetivo deles não é destruir o Lula cidadão, eles querem destruir o mito cidadão, o mito Lula, né? O conceito de que um operário é capaz de governar um país. É isso que eles querem destruir, né? De que um operário tem a capacidade, né, de construir um país, né? Ao ponto na mídia e tal, falar: olha como fala corretamente o nosso presidente, o presidente golpista. Até isso tem. Eu não sei. Essa revista que tu falou aí, Veja,
Eu já vi umas bancas por aí, mas não tive coragem de folhear. Não, e recomendo que não folheiem também. Né? Então tá. Daqui a pouco a Veja bate ali na porta, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ao nosso tradicional breve intervalo e a gente já volta aqui sobre a preparação da grande greve geral por todos os trabalhadores brasileiros, aqui no Floripa em Foco do Sintesp, com o Volney Chucre. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Me dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco do Sintesp, o Sindicato dos Servidores Públicos Catarinenses, aqui com o Volney Chucre, que é o diretor de comunicação e imprensa do sindicato. E o Volney está nos falando da articulação nacional de uma paralisação de todos os trabalhadores com uma série de bandeiras, né? Esse material especificamente aqui, esse cartaz que você está vendo aí ao fundo da figura do Volney, foi criado pelo Fórum Catarinense em Defesa do Serviço Público. Mas é uma articulação que está acontecendo, né, Volney? Na verdade, as centrais sindicais estão organizando, passo a passo, uma greve geral, né? O Fórum Catarinense em Defesa do Serviço Público faz parte deste movimento nacional de construção dessa greve geral para parar os ataques que o serviço público vem sofrendo, né? A PEC 241, que é a principal... o principal ataque dos que surgiram aí, né, de todos os que surgiram, mesmo a reforma da Previdência, mesmo a reforma a reforma trabalhista, o negociado sobre o legislado, tudo isso, elas todas, praticamente todas, estão amparadas dentro de uma PEC que é a PEC 241. O que diz essa PEC? A proposta de emenda constitucional, como o nome fala, é uma proposta que vai alterar a nossa Constituição se ela for aprovada. Hoje, a nossa Constituição dá garantias de que 25% do que é arrecadado vai para a educação. Do Estado, o que o Estado arrecada, 25%, um quarto para a educação. O Estado, a União, tem os seus percentuais constitucionais. Tanto o Estado quanto a União têm seus percentuais constitucionais. No caso de Santa Catarina, 25% para educação, 15% para saúde, dando os dois principais, né? Mas, em aprovando a PEC 241, isso desaparece. O que vai valer? Vai valer o gasto do ano anterior, durante 20 anos, o gasto do ano anterior acrescido apenas daquilo que a inflação corroiu. Ou seja, no fundo, é o mesmo orçamento congelado durante 20 anos. Porque ele só vai ser corrigido pela inflação. E se um ano gastar menos, o ano que vem vai ser aquele valor. Se você gastar menos do que previu para gastar em 2016, você gastou menos do que foi previsto, no ano de 2017 vai ser o que foi gasto acrescido da inflação. Então, por que eles querem isso?
que eles dizem que é para combater o desperdício. Eu pergunto para quem enfrenta fila na saúde, né, que tem o seu filho precisando de um médico e não tem, qual é o desperdício que está tendo mesmo com relação a esses gastos com saúde? Ou aquela família que fica procurando uma vaga em creche e que não encontra e que não consegue nem trabalhar por conta disso. Isso é garantido, ao menos é garantido hoje, que 25% do que é arrecadado com impostos, com a arrecadação do governo, seja aplicado em educação. O que a gente pode fazer é melhorar a qualidade dos políticos para que esse investimento seja feito de forma mais correta. Isso é verdade. Acontece que o percentual está ali. Então, queiramos nós ou não, o governo vai ter que investir esse valor. Se passar a PEC 241, esse valor simplesmente desaparece. Esse percentual desaparece. Então, nós estamos jogando na lata do lixo o futuro da juventude, o futuro dos nossos filhos, né? Porque durante 20 anos fica congelado. Então, mesmo que a população aumente, consideravelmente, ou mesmo que a gente consiga, por exemplo, ter a cura do câncer, né? Se essa cura do câncer depender do aumento nos investimentos em saúde, ela não virá. Ela não virá. Então, é importante que a população preste bem atenção do que está acontecendo hoje no Congresso Nacional, né? Que é o pagamento do golpe, né? Quer dizer, o golpe, como você mesmo falou, foi comprado, né? Como é que os políticos retornam isso para os que financiaram esse golpe, né? Retornam exatamente com isso, com o aumento da carga horária de trabalho para até 12 horas por dia, com a reforma da Previdência, né, para que sobre mais dinheiro, para que tenha mais dinheiro no mercado financeiro para quem compra a Previdência privada, para ter mais dinheiro para pagar a dívida, principalmente dívida de banqueiro, né, principalmente essa dívida com o banco que a gente questiona. Tanto é que no nosso folder, né, da campanha, a primeira coisa que a gente fala é que o que a gente quer? A gente quer uma auditoria, né, cidadã da dívida pública, porque a gente entende que esse mecanismo de dívida, ele é um mecanismo fraudado, é um mecanismo de fraude, onde você paga juros sobre juros e tal. É a mesma coisa, para entender um pouco, como corre o cartão de crédito, né, com juros absurdos e tal, que chegam a 400% de juros ao ano e tal. É assim que essa nossa dívida cresce. Então, o que a gente quer fazer? Quer fazer uma auditoria para apurar essa dívida. Quando isso aconteceu no Equador, a dívida despencou para 30% do valor. 30% do que era? Do que era, ou seja, 70% era mecanismo de dívida, só, mais nada. No Equador. No Equador. Se isso acontecesse no Brasil hoje, nós teríamos superávites imensos, né, das contas públicas. Ou seja, esse mecanismo é perverso, ele escraviza toda a população com o intuito de cada vez mais tirar as nossas riquezas, né? Impedir que o Brasil cresça, né? Porque a sangria que é esses juros... impedir que a gente tenha boa saúde, boa educação, principalmente boa educação, né? Que saiba pensar, né? Para colocar gente pensante, né? Gente que possa ajudar a pensar o Brasil, a construir um Brasil melhor, né? E isso os políticos não querem, né? Os políticos que eu digo, de modo geral, porque eu não sou daqueles que fica criminalizando a política e os políticos de modo geral, né? Mas é importante que as pessoas entendam que é das decisões políticas que tudo gira em torno das decisões políticas, né? Preço do sapato, o preço do sapato, preço do aluguel, preço da gasolina, tudo deriva da política. Tudo deriva das decisões políticas. Tudo. Absolutamente deriva dessas decisões políticas, né? Que a princípio é feita pela própria população.
Mas para isso é interessante que a população entenda essa questão, né? Consiga conceber de que o aumento que a categoria X, Y, Z reivindica vai depender de decisão política, seja ela qual for. Seja ela qual for. Se ele for um servidor público, vai depender diretamente da lei, que vai ser votada na Assembleia Legislativa. Se for da iniciativa privada, vai depender das leis que garantam aquele direito, seja feito no Congresso Nacional, seja feito em uma outra situação. Mas, independentemente, todas elas dependem de ação política. Da política. Né? Por isso a gente está desenvolvendo, então, essa campanha, os servidores públicos estaduais, junto com servidores públicos federais, servidores públicos municipais, os sindicatos da iniciativa privada também, né? Agora, por exemplo, nós estamos tendo uma greve para garantir a CONCAP como a companhia que cuida como uma companhia pública, né? Estão querendo vender a CONCAP de novo. É uma mina de ouro esse recolhimento de lixo no fim. Né? Não é só recolhimento de lixo, né? Tem toda uma série de serviços praticados pela CONCAP que eles estão querendo simplesmente vender. Na Itália já é famosa as máfias de recolhedores de lixo. Né? Eu estive em Brasília, rapaz. Lá o recolhimento de lixo é privatizado. É um horror. É um horror. Não o recolhimento em si, mas a forma como são tratados os trabalhadores da limpeza, né? Porque são tudo terceirizado, né? Sem menor garantia de emprego, enfim e tal. E existe uma exploração enorme e os donos das empresas são milionários, bilionários. Né? Tem um poder de articulação. Tem um poder de comprar político que é uma coisa impressionante, né? Eu soube que o metrô de Brasília é de um deputado. É um deputado que controla o esquema do metrô. Mas, tem enfim, toda... já temos coisas locais para falar aqui, né, sem precisar locais, né? puxar as brasas da sardinha. Aqui, assim, a população está debatendo agora a questão municipal. Nós temos aqui a questão da ave de rapina. Né? Como é que funciona essa coisa da ave de rapina? Exatamente, são empresários que financiam campanhas que, por sua vez, os eleitos que foram financiados por essas campanhas desses empresários vão favorecê-los para esquemas não muito lícitos. Aliás, bastante ilícitos, né? Bastante ilícitos, né? Exatamente. Por isso e muito mais está sendo chamada uma greve geral, está sendo articulada por todas as centrais sindicais, uma greve para população dizer assim, um basta, né, a esse governo que vem retirando direitos, que quer tirar filosofia, sociologia e artes do currículo escolar. Educação física. Não bastasse isso que você acabou de falar, que quer congelar por 20 anos os investimentos na educação, por outro lado ele vem ali e tira as disciplinas que fazem com que a pessoa pense, né, com que ela se emancipe, e isso parece que esse governo não quer. Por isso, como propostas para a greve geral, primeiro, auditoria cidadã e transparente das dívidas da União e dos Estados. Segunda grande bandeira, fim das isenções fiscais para estimular, entre aspas, né, setores econômicos. Né? Que são, na verdade, os empresários que financiam as campanhas. São as benesses, né? As benesses que é o esquema de eu te financio agora, quando tu chegar lá, tu vai fazer as coisas para me beneficiar, né? Aliás, e você citou que estamos agora na escolha, né, dos prefeitos e vereadores. Apareceu, não sei se não é só aqui de Florianópolis, mas apareceu um cálculo de que um vereador ganha, sei lá, R$1 milhão nos 4 anos de mandato, né, em salário. Na soma de salário durante 4 anos. Na soma de salários em 4 anos tira R$1 milhão. A campanha custa 2 milhões. 3 milhões. 3 milhões. Como é que pode isso? O cara gasta mais do que vai ganhar essa conta não bate, né? Essa conta não bate. Né? Então ele devolve esse valor em benécias para esses empresários que os financiaram, né? Por isso é bastante importante prestar atenção nisso, né? Isso aí. E como grande bandeira também, taxação das grandes fortunas e divulgar a lista dos grandes devedores e sonegadores, porque
Porque tem devedor e tem sonegador, tem bandido também, né, que não paga Sim, imposto. Tem os devedores que são por alguma dificuldade financeira e não pagam. E esses geralmente são confiscados, né, porque estão dentro da lei. E tem os sonegadores, efetivamente, né? Que montam quadrilhas, tipo Bradesco. Montam vários esquemas, como é o caso, por exemplo, da Zelotes, né? A Operação Zelotes, ela descobriu exatamente esse, um grande esquema de sonegação. Um grande esquema, da qual o RBS, só a RBS, são 150 milhões. Mais do que o mensalão das então, só num caso a gente tem aí. E por que a mídia fala tanto de corrupção, mas essas coisas elas não mostram? Não mostram. Porque eu queria ver a RBS falando das Zelotes. Ia ser curioso, né? Ia ser curioso. Falam quando envolve o filho do Lula, porque o filho do Lula apareceu numa lista que não sei das quantas. É impressionante, né? Quando a gente fala da Operação Lava Jato, por exemplo, a gente faz uma pergunta muito, muito simples. Por que até hoje nenhum tucano foi sequer citado para ser chamado para responder? Então, aí fica a pergunta. Fica aí a pergunta, né? Para você refletir em casa. Conversamos com o Volney Shukri, que é o atual diretor de comunicação e imprensa do Sintesp, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais Catarinenses. Até a próxima semana, então, Volney? Até a próxima semana. Até a próxima semana. Obrigado a você pela audiência aqui na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.